convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demónios, ele expulsava os demónios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como blasfêmia, qualquer que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à procura de ti. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória. Duas mentalidades se entrecruzam. Uma forma de pensar meramente humana e uma outra forma de pensar meramente divina. Os parentes de Jesus se apresentam diante de Jesus e dizem: está fora de si. Os mestres da lei se apresentam diante de Jesus e dizem: este homem está possuído por um espírito mau. Este homem expulsa os demônios em nome do poder de Beelzebul. Portanto, tanto os pais, os parentes de Jesus, quanto os mestres da lei fazem parte desta mentalidade que é pura e simplesmente mentalidade humana. Mentalidade que nos faz olhar para a primeira leitura e nos faz, olhando para a primeira leitura, nos faz parados no tempo e no espaço e atrai para nós essa mentalidade o pecado que tem como consequência a própria morte, como fruto da desobediência à vontade de Deus, ao projeto de Deus na nossa própria vida. E por isso é que Deus aparece diante de Adão e Eva, procura por eles e pergunta: onde estás, ó Adão? Onde estás, ó Eva? Adão e Eva respondem: nós nos escondemos porque estamos nus. E se fosse para a terceira leitura, que é o Evangelho, nós diríamos: nós procuramos por ti enquanto homem, enquanto carne. Procuramos por ti porque nosso parente de sangue. Procuramos por ti porque algo em nós nos diz que tu és um dos nossos, mas não nossos na obediência ao projeto de Deus. Não nossos na questão de ser firmes, como Paulo diz no Evangelho, na segunda leitura. Nós acreditamos, por isso falamos.
Nós acreditamos e por isso obedecemos. Nós vivemos aquilo em que nós acreditamos. Nós falamos daquilo que é a estrutura própria da nossa própria fé. A mentalidade propensa para o mal é uma mentalidade que atrai para nós a irresponsabilidade, a fuga dos nossos deveres, a resistência à ordem e ao progresso, a resistência e a alergia àquilo que vem do alto, aos projetos divinos. E por isso é que os mestres da lei não conseguiram entender e reconhecer o poder e em nome de quem Jesus estava fazendo os milagres. E então, como sempre, Jesus falando em parábolas, diz ao povo: como é que é possível? Se eu expulso os demônios, como é que serei príncipe, em nome do príncipe dos demônios, de Beelzebub? Por acaso o reino pode permanecer revoltando-se, dividindo-se? Se um reino se divide, ele acaba por se arruinar. Mas eu não expulso os demônios em nome e no poder de Beelzebub, porque senão seria uma contradição. E então Jesus começa a fazer uma catequese, embora em parábolas, uma catequese que faz com que os homens e as mulheres o reconheçam e saibam de que raça que ele era, de que família, e quais são as condições para se fazer parte desta família. A primeira condição, o primeiro requisito para se ser parente de Jesus é a obediência ao projeto de Deus. E que essa obediência foi quebrada por Adão e Eva. E as consequências da não obediência ao projeto de Deus é a vergonha, é o pecado e é a própria morte. Falando para vocês, crianças, quando vocês fazem arte e a mãe chega, vocês se escondem, não é? Vocês não se escondem? Quando você mente e depois a mãe descobre a sua mentira, como é que você fica? Quando você usa palavrão e a pessoa a quem você falou, dirigiu o palavrão, descobriu o que você falou, você fica com vergonha. É exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Deus havia proibido que eles não tocassem na árvore da vida, não comessem do fruto da árvore da vida. Significa que eles não desobedecessem à vontade de Deus, aos mandamentos da lei de Deus. Mas eles desobedeceram, veio então a desgraça. Veio a vergonha, veio a morte, veio o sofrimento, veio a tristeza. Todas as dores e situações por que nós passamos são consequências do nosso próprio pecado. Mas, como Deus é tão bom, Ele olha para nós com amor e compaixão e implementa um projeto de salvação. Faz aquele anúncio, como nós ouvimos na primeira leitura, da descendência desta mulher, alguém te esmagará a cabeça. Essa descendência da mulher aparece na figura de Maria, que é a mãe de Deus. Antes era Eva que tinha gerado os homens para este mundo, e agora é Maria que gera o Filho de Deus, e esse Filho de Deus abre os céus para que todos nós possamos então sermos chamados, e de facto o somos, filhos de Deus. E se somos filhos, já não somos escravos, mas somos co-herdeiros com Cristo Jesus lá no reino dos céus. Mas para que você seja esse co-herdeiro com Cristo, você precisa ser fiel ao projeto de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus, guardá-la no seu coração e transformá-la em ações concretas. Por isso é que Jesus dizia no Evangelho: quem são os meus irmãos? Quem são as minhas irmãs? Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? É meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã, todo aquele que põe a palavra de Deus em prática. E falando das pessoas que colocaram a palavra de Deus em prática, o próprio Evangelho, já delineado
da primeira leitura, no Gênesis, está Maria, a mulher que, na sua simplicidade, na sua humildade, ouve as palavras do anjo, entra nos ouvidos dela, medita no seu coração e converte essas palavras em ações concretas através daquela expressão conhecida: faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis a serva do Senhor. E desde aquele momento, Maria vive em função das palavras que acabou de ouvir, assume a responsabilidade do seu sim. E todos os seus atos são um constante corresponder à resposta que ele deu. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, trouxe para nós a salvação, nos introduziu na grande família dos filhos de Deus. E todos nós agora somos convidados a professar como São Paulo. Nós precisamos anunciar o Evangelho, porque nós cremos que o mundo por que nós passamos, o mundo em que nós vivemos, é um mundo passageiro. Desfeito este mundo, desfeita a nossa vida terrena, Deus nos reserva no céu um outro mundo que nunca mais acabará, uma outra vida que nunca mais desaparecerá. Embora o nosso corpo esteja sujeito à lei da biologia, todo ser vivo nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, dentro de nós está cada vez mais se renovando o Espírito, que faz com que com a boca nós professemos que Deus é nosso Pai e que um dia nós o veremos face a face. E que, embora perseguidos, embora caluniados, embora não entendidos, não compreendidos, embora colocados na prisão, no caso de Paulo, que estava preso, embora mortos por causa do Evangelho, como os nossos irmãos lá no Japão, os noticiários nos contam, como os nossos irmãos da Nigéria e da África, perseguidos por causa do Evangelho, nós não resistimos, porque sabemos que quando este mundo acabar, nós haveremos de receber a vida eterna lá no céu. Para se ser família de Jesus, nós precisamos ser persistentes. Nós precisamos ser coerentes. Nós precisamos assumir os nossos atos. Nós precisamos colocar Jesus como no centro da nossa vida, porque de facto Ele é a nova árvore. A árvore que substitui aquela árvore da ciência e do mal, do bem e do mal no Antigo Testamento, foi substituída por Jesus. Todos aqueles que olharem para a cruz e professarem que Jesus é o Senhor, esses hão de ver a vida eterna, hão de possuir a vida eterna. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, aproximemo-nos desta fonte, aproximemo-nos desta árvore da vida, aproximemo-nos e nos deixemos enxertar por nele e nela, porque de facto Jesus disse: eu sou a videira e vós sois os ramos. Para que vós possais produzir frutos e frutos que permaneçam, é necessário que permaneçais ligados a mim, porque sem mim nada podeis fazer. E, como digo, ser membro, ser parente de Jesus é exatamente isso, diferente daquele conceito que os seus parentes tinham entendido, e por isso diziam que ele estava fora de si. E de fato estava fora de si, porque a linguagem de Jesus não é uma linguagem humana, é uma linguagem divina que se faz presente na história da humanidade, para que esta história da humanidade tenha um novo direcionamento. Um direcionamento que faz com que ultrapassemos as estruturas humanas e abracemos as estruturas espirituais, que fazem com que todos, homens e mulheres, de mãos dadas, formemos uma única família, a fim de que se realize o grande sonho de Jesus, que no mundo haja um só pastor e um só rebanho. Quer dizer que todos nós sejamos uma boa família. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém.